Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre rumores, novidades, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado o café da tarde hoje, porque hoje tem Cavaleiro da Lua, e quando tem Cavaleiro da Lua eu inverto, a crítica sai antes, mas vamos fazer o daily vlog hoje com esse tema, que é um tema espinhoso, mas estão me pedindo muito para eu falar, para fazer um recap sobre o caso Johnny Depp contra Amber Heard e dar minha opinião sobre o assunto. Antes de mais nada, temos que deixar uma coisa muito clara. Eu vou fazer esse vídeo tentando não dar minha opinião sobre o caso, justamente porque violência doméstica é um assunto muito delicado. E é muito difícil você ter qualquer opinião e dar seu pitaco sobre o que aconteceu num caso de abuso doméstico que acontece entre quatro paredes, que não tem testemunha, que é muito difícil provar o que aconteceu e que no fim das contas acaba sendo a palavra de um contra a palavra do outro. Então vamos tentar ser mais analítico nesse vídeo, tentar ver os fatos para poder analisar o que está acontecendo de uma maneira um pouco mais distanciada e menos passional sobre o caso, de achar que um é isso, o outro é aquilo. Vamos tentar seguir por aí, tá? Então não é uma defesa de Amber Heard, não é uma defesa de Johnny Depp que eu vou fazer aqui. Eu vou tentar analisar os fatos de maneira imparcial. Primeiramente, é importante a gente entender que esse caso que está sendo julgado nesse momento, que tem aparecido vídeos na internet, imitadas do Johnny Depp, e vacilos da defesa da Amber Heard, antes de mais nada a gente tem que entender que esse é um caso de difamação. Não é um caso de violência doméstica que está sendo julgado. O que está sendo julgado é Amber Heard está sendo honesta com as denúncias que ela fez, ela exagerou as denúncias que ela fez, ela causou mal à imagem de Johnny Depp, exagerando, superlativizando o que aconteceu entre eles. É isso que está sendo julgado. Os exageros que ela pode ter cometido, ou as mentiras que ela pode ter contado sobre a briga do casal que aconteceram. A gente tem que... O que tá em jogo aqui é se todas as acusações que ela fez para ele podem ser provadas. E aí eu volto no início do vídeo, que é muito difícil provar agressão doméstica, porque as coisas acontecem entre quatro paredes e ninguém vê. Aí começa o primeiro problema, e onde a defesa da Amber Heard está se complicando, e que eu acho possível que ela perca essa aí, porque o ônus é dela. Ela precisa provar que tudo que ela disse é verdade. Ele não. Ela que tem que provar que ele fez o que ela disse que ele fez, que ele aferiu do jeito que ela disse que ele aferiu, que ele disse as coisas que ela disse que ele disse. Ela precisa provar tudo para sair limpa. E o júri está vendo isso. Então, além de ser muito difícil provar o que aconteceu, para justificar o que ela disse e não tomar uma acusação de difamação, ainda que tenha acontecido, não estou julgando se aconteceu ou não, provar é muito difícil. E outro aspecto do julgamento que está rolando é que a defesa de Amber Heard está extremamente agressiva para cima de Johnny Depp. Está invertendo uma dinâmica que estava sendo construída até agora de que a vítima era ela. Que ela é a vítima da situação e ele é o espancador de esposa. Que ele perdeu lá na Inglaterra, onde os juízes ingleses, onde lá ele precisava provar, e ele não conseguiu provar que ele não agrediu Amber Heard em algum momento. E o juiz lá disse que sim, ele pode ser chamado pelo jornal, pelo Daily Mirror, não foi um processo contra ela, foi um processo contra o jornal, e que o Johnny Depp perdeu porque o juiz achou que o jornal tinha o direito de chamar ele de um espancador de mulher, porque via indícios consideráveis de que ele tinha realmente agredido Amber Heard em algum momento desse convívio explosivo dos dois. Voltando então para os Estados Unidos. A defesa da Amber Heard está extremamente violenta para cima do Johnny Depp, cortando o que ele está falando e impedindo ele de contar sua versão, pedindo toda hora objeção por especulações. E isso, na mentalidade do público, e talvez também para o júri,
vira o jogo. E ele vira o cara que está tentando se explicar e não consegue, está sendo massacrado pela defesa, que acaba virando uma acusação. A acusação não consegue provar os delitos dele, e ao mesmo tempo, aparentemente, ele está saindo da história como uma grande vítima do que aconteceu. E isso é ótimo para ele. E é possível que ele vença esse processo de difamação, não porque ele deixou de fazer ou fez, não é isso que está sendo julgado, é porque ela não consegue provar o que ele fez. E nesses casos de abuso de doméstico, a palavra da mulher é muitas vezes negligenciada, é muitas vezes tirada de consideração, porque a mulher é emotiva, porque a mulher é louca, porque a mulher é exagerada, porque é passional. Então, geralmente, nesses casos, a palavra da mulher é sempre desconsiderada. Nesse caso, está acontecendo ao contrário, né? Nesse caso, eles estão fazendo parecer que a palavra dele é que não está sendo levada em conta nesse julgamento. Além disso, a própria conselheira matrimonial dos dois disse que, enquanto ela conversava com ambos, ela o interrompia constantemente. Ela terminava as frases dele, ela não deixava ele falar. Sempre que ele saía do assunto de um jeito que ela não gostava, ela o impedia de fazê-lo. Ela falava mais alto, tomava a liderança do assunto. Isso tudo está sendo refletido no julgamento, onde a defesa dela não deixa ele falar. Além disso, para coroar, agora apareceu a psicóloga, o nome dela é Shannon Curry, que fez análise psicológica de Amber Heard e decidiu que ela tem 2 transtornos que podem estar afetando o comportamento dela. O transtorno histriônico e o transtorno borderline. Eu pesquisei aqui no manual MSD, primeiramente o transtorno de personalidade histriônica. O que é? É caracterizado por um padrão generalizado de excessiva emocionalidade e busca de atenção. Pacientes com transtorno de personalidade histriônica usam aparência física, agindo de forma inadequadamente sedutora ou provocadora para chamar a atenção dos outros. Pacientes com esse transtorno continuamente desejam ser o centro das atenções e muitas vezes ficam deprimidos quando não são. A expressão da emoção pode ser superficial e exagerada. Eles falam de forma dramática, expressando opiniões fortes e com poucos fatos ou detalhes para apoiar suas opiniões. Então, se essa psicóloga detectou o transtorno de personalidade histriônica, e se isso for reiterado por outros profissionais, provavelmente a defesa, o lado dela vai pedir uma segunda opinião, vai tentar reverter isso aí. Se isso realmente for confirmado, se ela tem realmente essa desordem de personalidade, explica muita coisa nesse caso. Explica muita coisa, como o desejo por atenção, o desejo por estar no domínio e na liderança do relacionamento, fez ela exagerar compulsivamente os fatos para direcionar a narrativa. Outra desordem aqui, segundo o manual MSD, é o transtorno de borderline, que também é bem interessante aqui. É um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Pacientes com transtorno de personalidade borderline acham que estão sendo abandonados ou negligenciados, eles sentem medo intenso ou raiva. Por exemplo, eles podem ficar em pânico e furiosos quando alguém importante para eles está alguns minutos atrasados ou cancela um compromisso. Eles pensam que esse abandono, em parte, porque não querem estar sozinhos. Esses pacientes podem mudar o ponto de vista que têm das outras pessoas de forma abrupta e dramática. Eles podem idealizar um potencial cuidador ou amante no início do relacionamento, exigir que passem muito tempo juntos e compartilhem de tudo. De repente, eles podem achar que a pessoa não se importa o suficiente e ficam desiludidos. Então eles podem desprezar ou ficar irritados com a pessoa. Pacientes com esse transtorno têm dificuldade de controlar sua raiva e muitas vezes se tornam inadequadas e intensamente irritados. Podem expressar sua raiva com sarcasmo cortante, amargura, falação irritada e muitas vezes direcionada ao cuidador ou amante por negligência ou abandono. Então essa rápida descrição aqui em manuais médicos do que é o transtorno borderline, o que é o transtorno de personalidade histriônica, explica bastante o jeito que ela, pelo menos nas gravações que a gente tem acesso,
o jeito que ela agia com o Johnny Depp, como ela não deixava ele fugir da discussão, como ela sempre perseguia e traía e trazia ele de volta para o conflito, e como ela pode ter exagerado e superestimado momentos e coisas que aconteceram para contar uma versão deturpada e fantasiosa do que realmente aconteceu. Vamos somar isso com o fato de, também comprovadamente, Johnny Depp ter problemas com álcool e drogas, dele ser dependente químico. E uma pessoa dependente química com abuso de drogas, como a cocaína, e abuso de álcool, junto com uma pessoa com uma personalidade que requer atenção o tempo todo e que busca o conflito, e que qualquer sinal de abandono se transforma em raiva, é uma mistura de nitroglicerina. É uma mistura que vai explodir. E isso é o que possivelmente aconteceu com esse relacionamento. Duas personalidades extremamente fortes, cada um com problemas sérios, graves, que precisam ser tratados, se viram juntos e explodiram um relacionamento extremamente abusivo. E tá difícil para a equipe da Amber Heard provar que o que ela diz aconteceu realmente daquele jeito que ela disse. E se não aconteceu, provar que isso não causou para o Johnny Depp um problema na carreira, porque ele foi demitido. Ele perdeu os Piratas do Caribe e perdeu o Animais Fantásticos. Obviamente ele teve danos morais e materiais com as declarações dela. E se as declarações dela não conseguem ser provadas, ele ganha a ação. E é isso aí. É isso aí que eu queria falar um pouquinho sobre esse caso. Não sei como é que vai ficar a Amber Heard no Aquaman. Parece que a participação dela está sendo bem reduzida nos reshoots e nas remontagens do filme. E vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Qualquer novidade eu volto para conversar com vocês. Muito obrigado por assistir. Até mais, até breve, até já. Tchau.